daquilo que nós temos estudado neste tempo, e eu creio que com certeza Deus tem mais um pouco a nos ensinar nesta tarde. Vamos em doses homeopáticas, na formação do caráter, debaixo de uma palavra do céu. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No dia em que você se encontrou com Jesus de Nazaré, eu tenho certeza que o céu fez essa proclamação: eu vou fazer este homem, esta mulher, a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E Deus está trabalhando em nós, amém, irmãos? Deus está trabalhando na nossa vida, para que esta imagem e semelhança seja plena, seja completa. Ela já começou, porque no dia que nós nos encontramos com o Senhor, nós somos salvos. Nosso espírito foi recriado. A vida de Deus passou a habitar em nós. Como diz o apóstolo Pedro, nós nos tornamos participantes da natureza divina. A vida de Deus está na nossa vida. E este é o primeiro passo para viver uma vida corajosa. Ter coragem para viver o Evangelho. Ter coragem para remar contra a maré. Ter coragem para ser diferente. No meio de uma geração corrompida, uma geração caída, uma geração que cada dia mais se distancia de Deus e do Evangelho e de tudo aquilo que se chama a palavra do Senhor. O Senhor nos chama para viver diferente. Você é diferente na terra. Amém? Olhe para um diferente que está aí perto de você. Só dá uma olhadinha, ó. Diferente, né? É diferente. Você carrega a vida de Deus dentro de você. Você é santuário de Deus nesta terra. Você é a morada do Espírito Santo de Deus nesta terra. Amém, irmãos? Somos um povo diferente. Somos diferentes do próprio Israel, escolhido de Deus. Ontem eu estava ministrando em Londres, e eu ministrei ontem a respeito de... Porque eu fiz uma declaração que eu já tinha feito aqui, como aqui não deu nenhuma repercussão estranha, glória a Deus, eu passei adiante. Lá em Londres, o pessoal tomou um choque quando eu fiz uma declaração acerca do suicídio, né? Da perda de salvação por conta do suicídio, e gerou algumas polêmicas, e o pessoal começou a me fazer perguntas a respeito disso. Então ontem eu ministrei sobre isso, sobre a segurança da salvação a partir deste prisma, a partir deste ponto, e dizendo uma coisa, que o suicídio na sua grande maioria é o ápice de uma doença de alma. E que nós como igreja precisamos quebrar todo o estigma que foi trazido sobre esta doença, que tem impedido muita gente de pedir ajuda, que tem impedido muita gente de se abrir, porque nós aprendemos e passamos adiante de que suicídio ou é fricote ou é demônio. E irmãos, eu disse ontem e eu repito hoje para vocês, não vou ministrar sobre isso, mas eu digo isso para vocês: pastor, tem casos que suicídio é demônio? Tem. Gripe também. Tem gripe que é demônio. Ué, pode ou não pode ser? Qualquer coisa pode. Você saiu daqui, deu uma topada ali, pode ser o diabo que botou uma pedra para você tropeçar. Aí toda topada vai ser demônio? Toda gripe é demônio? Não. Nós não podemos fazer um mapinha, uma listinha do que é o que não é. Nós não andamos desse jeito. Isso é para quem é um homem natural. Nós não andamos nessas regras. Nós andamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. E tem coisas que aparentemente não tem nada a ver com o diabo. E você vai lá e o Espírito Santo diz assim: é o diabo. Mas assim, como? É o diabo. E você sabe que o diabo pode se manifestar de tantas formas e pode oprimir as pessoas de tantas formas e de tantas maneiras. E você deve aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Olha, irmãos, uma vez... não tem muita coisa a ver, mas só partilhando, né? Para você ver como nós precisamos sair dessa caixinha, sabe? Onde você já sabe, isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus, isso aqui é não sei de quem, isso aqui... Não, calma, vamos devagar. Vamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Então você tem que saber... Não vamos por aí. Veja, eu lembro de uma vez em que alguém... eu fazia parte do Ministério Palavra da Fé, na então pastora Valnice Milhones, e ela pregou uma série na televisão sobre raízes de ocultismo. E se converteu muita gente, mas era muita gente mesmo, que vinha do ocultismo, da feitiçaria, de cultos bem pesados, coisa bem pesada mesmo. E nós fazíamos muita libertação nessa época. Sair de casa 5 horas da manhã, passava o dia inteiro. O pessoal batizou a gente dos caça-fantasma, porque a gente vivia por aí expulsando demônio do povo que vinha se convertendo, vindo para o Evangelho. E teve um caso que me chamou muita atenção, de alguém que se converteu e veio a Cristo e pediu para a gente fazer a libertação na casa da pessoa.
E quando eu cheguei na casa com alguns irmãos, eu nunca encontrei uma casa tão suja na minha vida, sinceramente. E a mulher era muito rica, professora da USP, com todos os doutorados e pós-doutorados que possam existir. Ela era aquela mulher, um bairro nobre, uma pessoa muito rica, mas a casa, sabe aquele negócio, sofá escorado com tijolo, o sofá velho, sabe aquele, eu nunca vou esquecer disso, sabe esse sofá de pano que vai ficando sujo e vira um sebo, que você chega a estar liso, de tão... E eu, meu Deus, uma mulher tão rica, culta, antropóloga, que negócio mais estranho, né? Não tinha, irmão, era tudo, fui na cozinha, o copo, eu com sede, não tinha coragem de beber água. Sabe, as panelas, tudo, um negócio estranho. E a gente orava, e aquilo, uma suposta libertação, mas no outro dia tudo voltava. E era tanta libertação, e toda vez a mulher endemoniada de novo, toda vez a mulher endemoniada de novo, toda vez. E eu fui a Deus, eu disse, Senhor, já fiz tudo que eu sabia. Já amarrei, já prendi, já expulsei, já joguei óleo, já joguei, fiz tudo. Eu só faltou rezar uma missa, irmão, para ver se o demônio saía. Fiz de tudo e mais alguma coisa. E não tinha nada permanente. E eu fui buscar Deus em crise. Porque eu disse, o que é isso que está acontecendo? E Deus me deu uma coisa que eu nunca mais esqueci. E a partir dali eu não fiz fórmula nenhuma. Deus disse, junte um grupo da igreja e faça uma faxina na casa dela. Eu disse, expulsar demônio com água sanitária e sabão em pó. Se eu contar isso para umas igrejas que tem aí, eles vão vender água ungida e o sabão ungido. Aí Deus disse, E nós fomos e fizemos uma faxina. E quando nós jogamos, da casa da mulher só sobrou ela. O resto foi tudo pro lixo. Só sobrou ela, literalmente. Não prestava nada. Quando nós terminamos de limpar, ela foi totalmente livre. E nunca mais o demônio atrapalhou aquela mulher. E eu aprendi uma lição. Primeiro, que o diabo é sujo mesmo, literalmente. Não é à toa que a Bíblia chama ele de Beelzebul. Um dos nomes deles é Beelzebul. E o nome Beelzebul significa pai das moscas. E mosca, sujeira, né? Então assim, eu aprendi que ele é sujo. E ali eu aprendi uma outra lição. Nem tudo é demônio, mas nem tudo não é demônio. E que você nunca pode já ir do pressuposto de que é demônio, nem do pressuposto de que não é demônio. Nós lidamos com o mundo espiritual. E ao lidar com este mundo espiritual, todas as coisas são possíveis. Mas nós não podemos rotular nada. Existe caso de pessoas que estão em depressão e é uma opressão maligna? Existe. Neste caso, a gente expulsa o demônio e a pessoa é liberta em nome de Jesus Cristo. Mas existe caso que é uma doença. E doença a gente trata. E pessoa doente a gente acolhe. A gente abraça. A gente não discrimina. A gente não chama de fricote. A gente não trata com desdém. A gente não acha que não é fé. Eu lembro quando há um tempo atrás surgiu um monte de pastor se matando no Brasil e eu vi coisas horríveis dos crentes. Crente é uma raça difícil, né? Eu ouvi, porque nós somos um povo assim, nós queremos que todo mundo seja misericordioso com as nossas falhas, mas nós somos impiedosos com as falhas dos outros. Esse é o perfil do crente, o tradicional crente. Eu não estou falando tradicional no sentido de batismo no Espírito Santo não, viu? Isso está arraigado na gente, né? E eu vi tanta gente dizer assim, como é que pode? Olha, um farsante. Fulano não era crente. Irmãos, nós estamos lidando com uma doença. Depressão é uma doença. Um crente cheio do Espírito de Deus, nascido de novo, pode ser atacado por depressão? Pode. Pode. Isso acontece mais do que você imagina. Ai, pastor, isso não é falta de fé? Quando você fica com dor de barriga, é falta de fé? Quando você tem dor de cabeça, é falta de fé? Nenhuma dor é falta de fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, fulano ficou doente porque é incrédulo? Porque está em pecado? Nada a ver, meu filhinho. Senão você vai dizer que Paulo estava em pecado porque ficou quase cego. Timóteo estava em pecado porque tinha um problema no estômago que tinha que tomar água com vinho. Já Isaac estava em pecado porque ficou quase cego que abençoou. Estava tão cego, velho, que abençoou Jacó achando que era Esaú. Diga aí o nível de cegueira. E você vai dizer que ele estava em pecado? Ah, pastor, mas suicídio? Ô, queridinho, pega Hebreus capítulo 11, tem lá a galeria dos heróis da fé, que todo mundo queria ter o nome naquela galeria. Tem um suicida no meio, Sansão. E aí? Sansão é um suicida. E Deus ainda deu força a ele para ele se matar. Diga aí. Ele orou e pediu, Senhor, me dê mais força só uma vez para derrubar essas pilastras. Para quê? Para eu me matar. E está lá na galeria dos heróis da fé. Então, irmãos, não.
Existem casos e casos, e cada caso deve ser tratado. Por que eu estou falando tanto disso? Porque, irmãos, eu aconselho tanta gente com sinais de depressão, com sintomas de depressão, e quando eu digo assim, para muitos, e um dia desse atender alguém de uma outra igreja, e eu disse, procure o seu pastor. Pastor, Deus me livre, se ele sonhar, ele vai achar que eu estou em pecado. Eu disse, você vai morrer. Você está indo num abismo. Olha o que nós criamos, irmãos. Nós construímos uma barreira religiosa que faz com que as pessoas não peçam ajuda, porque elas já sabem que vão ser estigmatizadas. Irmãos, nós temos que destruir isso neste lugar, em nome de Jesus. E eu quero dizer uma coisa muito clara para você: não se mate. Não precisa acelerar o tempo. Não tenha pressa, não. Jesus Cristo está voltando, a gente vai todos juntos, viu? Pode ficar tranquilo, não precisa fazer isso. E se você estiver passando por uma coisa dessa natureza, pode nos pedir ajuda. Ninguém vai achar que você é menos crente do que ninguém. Porque se eu estiver passando, eu vou pedir ajuda para vocês. E ai de quem achar que eu não sou crente. E se alguém aqui, pastor, pastora, líder, seja quem for, estiver passando por isso, irmão, você vai ser tratado como se você procurasse dizendo, pastor, estou com a minha taxa de sei lá, alta, estou com diabetes, estou com não sei o que. Você vai ser tratado do mesmo jeito, porque você não é uma alma, você possui uma alma, do jeito que você possui um corpo, e tanto a sua alma como o seu corpo são passíveis de ficarem adoecidos. Mas eu tenho uma notícia para dar para você: pelas feridas de Jesus Cristo nós fomos sarados. Há uma provisão de cura na igreja, há uma provisão, e esta cura se manifesta de diversas formas e diversas maneiras. Você pode ser curado através de uma oração da igreja. Quem crê que Deus ainda cura através da oração? Aleluia! Então venha orar amanhã às 10 horas da noite. Você, através da oração, Deus pode curar. Deus pode curar através de um remédio. Deus pode curar através de um médico. E tudo isso é manifestação do poder de Deus. Ah, foi o médico que curou. Não, querido. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. O médico só tem aquela sabedoria porque foi Deus que deu. Não tem nada bom que vem do diabo. Não foi o diabo que ensinou aquele cientista ateu a descobrir aquele remédio que curou a sua doença, não. Ele era servo de Deus quando estava elaborando o remédio por sua causa. E foi Deus que fez isso por amor a você. Eu vejo Deus em tudo. A mão de Deus está operando em tudo. Irmãos, os melhores professores que eu tive na minha vida são idólatras. Outros até ateu. Glória a Deus. E eu estou aqui como resultado do trabalho deles, ensinando a palavra de Deus para vocês. Quem deu sabedoria àquele homem, àquela mulher que me ensinou tanto? Foi Deus. Mas ele não é crente. E eu, Kiko? Ciro, meu servo, mesmo que não saiba, a mão de Deus está por trás de tudo, meu irmão. Querendo Deus, irmãos. A Bíblia diz, e a gente repete tanto isso, os pentecas, né? Agindo Deus, quem impedirá? Segundo a vontade de Deus, até Satanás faz o que Deus quer. Até o diabo está trabalhando para o nosso bem. Se Satanás soubesse o resultado que iria trazer tudo que ele fez com Jó, ele nunca tinha mexido com Jó. Ele encontrou Jó um crente velho de informação e deixou Jó um homem de relacionamento íntimo com Deus. Ele encontrou Jó rico, deixou Jó milionário e nem conseguiu fazer com que se multiplicasse a mulher de Jó. Glória a Deus por isso. Matou os filhos de Jó, Deus deu o dobro. A única coisa que Deus não deu em dobro foi aquela mulher, porque aí não era bênção, era maldição. Mas o resto Deus deu. Irmãos, o nosso Deus é soberano e todo o poder pertence a Ele. Tudo vem dEle. A glória é dEle. Então eu tenho que entender, irmãos, que nesse processo de construção, nós chegamos aqui, tudo marcado. Tudo marcado. Olha, queridos, deixa eu dizer um negócio para você. O primeiro passo para você ser curado é você reconhecer que você precisa de cura. Porque não adianta nada você ir ao médico, o médico dizer que você está doente, mas você colocar na cabeça de que você não tem nada. Ele vai te dar um monte de remédio, na primeira esquina você joga fora. E esta experiência de eu me olhar em Deus, olhar para Cristo, eu, Orlando, preciso olhar para Cristo, e eu preciso encarar qual a distância que existe entre Cristo, que é o meu padrão, e eu. Amém. Eu tenho que achar isso. Não adianta a Flávia ver isso em mim. Não adianta a Flávia chegar para mim e enxergar em mim que eu estou longe de Cristo. Eu nunca vou buscar este padrão.
por causa da informação que a Flávia me deu. Eu só vou buscar uma mudança na minha vida quando eu me olhar em Deus e descobrir que não está bom o que eu estou vendo. Eu vou repetir isso muitas vezes, porque para nós não cairmos no canto do vigário, conto do vigário, né, que diz? No conto do vigário, de que fulano vai mudar por causa de Beltrano. E não vai. O máximo que ele vai conseguir, ou que ela vai conseguir, é achar uma capa muito bem ajustável, que vai dar para vestir um bom tempo, mas continua sendo uma capa. Porque por fora, ele está querendo ou ela está querendo conquistar você. Seja em que esfera de relacionamento seja. Mesmo até com Deus, nós construímos capas para tentar chamar a atenção de Deus. Porque nós achamos que se nós aprendemos desde pequenino, nas doenças dos nossos lares, que se nós formos bonzinhos, Papai do Céu gosta. Não é assim? A gente não ensinou para o nosso filho, não faça isso que Papai do Céu não gosta. Papai do Céu fica triste se você fizer isso. Então o oposto é verdadeiro. Se eu fizer direitinho, Papai do Céu vai gostar de mim. E como eu nasci precisando ser amado, compreendido e aceito, eu vou fazer tudo que Papai do Céu possa me amar, me compreender e me aceitar. Aí eu aprendo a camuflar o que está dentro do meu coração. Aí eu venho para a igreja e eu aprendo um monte de chavão do crentez, e eu vou a Deus com a máscara do crentez, e eu aprendo tudo, até impostar minha voz quando eu vou orar. Vocês já prestaram atenção? Que tem gente que fala com você normalmente, é quando pega o microfone para orar e, meu Deus e meu Pai. Oxente, mudou a voz. Vem aquela coisa cavernosa, né? Aquele negócio, né? Porque nós aprendemos que é assim que Deus ouve. Se eu chegar e disser assim, Pai, ele não vai ouvir uma voz dessa. Imagina, uma voz normal. Irmãos, nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos chegar diante de Deus como nós somos. E aí, quando nós chegarmos diante de Deus como nós somos, Ele vai nos acolher e vai formar em nós o caráter de Cristo Jesus na nossa vida. Porque aí você vai descobrir que Deus só tem um interesse, o seu bem. Deus só tem um interesse que você seja melhor. Por que Deus não quer tal coisa na sua vida? Porque isso lhe prejudica. Por que Deus está querendo mudar coisas na sua vida? Porque isso não é o melhor para você. O interesse de Deus não é nele. Eu ser bom ou eu ser ruim não vai mudar em Deus nada. Nele não há mudança e nem sombra de variação. O interesse de Deus em Deus é mudar a mim. O pessoal ali atrás das crianças, preste atenção aqui. O interesse de Deus é mudar a mim. Formar o caráter de Cristo em mim. Trabalhar na minha vida. E neste processo eu tenho este modelo que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero me parecer com Ele. Aí, irmãos, nós olhamos para a palavra e nós descobrimos, vamos para Romanos capítulo 8, nós descobrimos que no capítulo 7 de Romanos, Paulo vai traçar um perfil de um homem que conhece a lei. A lei vai dizer tudo o que Deus gosta e tudo o que Deus não gosta, mas a lei não vai alterar a minha condição. Nós falamos disso semana passada. Não basta mais eu saber o que Deus gosta ou o que Deus não gosta. Eu preciso de mudança. Vocês concordam comigo? Eu preciso mudar. Eu preciso atingir esta meta. Eu preciso atingir este alvo. Aí Paulo vai dizer, não vai para lá não, em Gálatas capítulo 4, que em vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar aqueles que estavam escravos da lei, escravos de uma dívida que a lei trouxe sobre nós, porque nós quebramos a lei, porque você não consegue não quebrar a lei, você o homem natural, nós quebramos a lei, e toda quebra de lei traz uma consequência, concordam comigo? Se tiver uma lei de trânsito que você não pode dirigir depois de uma certa velocidade, se você quebrar, você vai trazer uma consequência. As coisas físicas nos arremetem a realidades espirituais. Do jeito que existem leis físicas que governam o mundo físico, existem leis espirituais que governam o mundo espiritual. Todas as vezes que eu quebro a lei do Senhor, ou que o homem quebrou a lei que Deus estabeleceu, ele trouxe uma penalidade sobre ele. E olha, irmãos, a penalidade era pesada. A Bíblia diz que quem quebrasse um só dos mandamentos quebrava toda a lei de Deus, e eram 640 mandamentos. E para cada uma tinha uma punição. E a Bíblia diz que a alma que pecasse deveria morrer. A menor das penas era a morte. A menor. Diga aí.
E todos nós pecamos. Todos nós quebramos a lei. Mas a Bíblia diz que em vindo à plenitude dos tempos veio alguém para nos libertar desta escravidão. E Ele não apenas nos libertou daquilo que a lei nos imputou como dívida, Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós na cruz do Calvário, porque Ele pagou toda a conta. Não porque lá Ele diz para o diabo quem manda no pedaço. Não, Jesus não arrebentou a porta do inferno para nos tirar de lá, porque Ele era mais forte do que Satanás. Não, Ele nos comprou pelo preço da sua própria vida, queridos. Ele fez com que o diabo abrisse a mão e dissesse: toma, é teu. O mundo espiritual estabeleceu um preço pela minha vida e pela sua vida. E este preço foi pago. Você foi comprado. Você tem um dono. Você tem um senhor. E o seu antigo patrão não tem nenhuma autoridade sobre você. Você não fugiu da senzala. Você não formou um quilombo. Não era os quilombos, não era? Que eram os fujões, os escravos fujões? Né? Os descendentes lá. Então, você não fugiu da senzala. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos livres. Nós somos livres. Aí Romanos capítulo 8 vai falar aos libertos. Quem, agora bem pentecostal essa. Quantos libertos tem aqui hoje? Diga glória a Deus. Somos libertos. Eu sou livre. Aleluia. Até para pecar. Até para pecar. Porque esta liberdade não me impõe que eu esteja escravizado na minha consciência em Deus. Eu sou livre. Até para pecar. Por isso que o apóstolo João vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Consciência, escolha. Mas se vocês por acaso pecar, se. Pecado na vida de um nascido de novo é um se. Se pecardes, vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. E se vocês confessarem o pecado, porque confissão também é uma escolha, você pode agasalhar o pecado para sempre na sua vida. Você pode viver uma vida miserável, crente. Você pode ser um crente nascido de novo, miserável, escravo da carne, dos desejos. Você pode ser. Você pode ter uma vida pior do que um do ímpio nesta terra. Até porque Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário só para livrar você do inferno. Se fosse assim, a gente abria uma igreja e uma funerária. Você nascia de novo, a gente já matava e mandava, né? Nascia de novo. Não, Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Amém, irmãos? Entre o dia em que eu me encontrei com Jesus Cristo e o dia em que eu subirei ao céu, eu tenho uma longa jornada nesta terra. E nesta jornada terrena, Deus quer que eu tenha uma vida abundante. E vida abundante passa por restauração de alma. Porque com a minha alma eu me relaciono com Deus, com a minha alma eu me relaciono comigo, e com a minha alma eu me relaciono com as pessoas. E a coisa que mais nos destrói chama-se relacionamento. Relacionamento. Nós somos seres sociáveis. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma adjuntora, uma companheira. Não uma companhia. Cuidado. Deus não fez a mulher para ser provisão para a carência afetiva do homem. Até porque carência afetiva é consequência do pecado. E quando Deus formou Eva, Adão ainda não tinha pecado. Logo, nenhuma consequência do pecado estava na alma dele. Carência emocional é consequência de ferida. Ferida é consequência do pecado. Não é bom que o homem esteja só no projeto. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora. E é essa visão correta que você tem que ter dentro do casamento. Ajudadora. Deus nos criou para nos relacionar. E o diabo quer afetar os nossos relacionamentos. Porque com o nosso relacionamento afetado, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Mas agora nós somos livres para sermos curados, para viver a abundância da vida do Senhor. Aí ele escreve aqui: portanto agora, diga agora. Diga de novo de boca cheia, diga agora. Olha, essa é a sua posição agora. E o que é que acontece agora? Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Nenhuma condenação. Não há imputado sobre você a condenação da lei. Aí ele vai e continua: porque a lei
do Espírito, eu estou lendo Romanos 8, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado dizia: alma que pecar, esta morrerá. Morte é separação. Você pecava, você era separado de Deus e de tudo aquilo que Deus tinha para você. Mas a lei do Espírito de vida não te separou de Deus. Ela abriu um novo e vivo caminho e chamou você para a presença do Deus Todo-Poderoso. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso, irmãos, não está falando unicamente de levantar a mão num culto, às vezes movido por emoção, e dizer: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Não, isso está falando de um relacionamento que eu construo no meu dia a dia. Ninguém vem ao Pai. É como se Jesus estivesse dizendo assim para mim e para você: do jeito que o pecado te afastou do Pai, eu agora vim para te aproximar do Pai. O afastamento do Pai trouxe feridas terríveis na nossa vida em todas as áreas. A presença, a companhia, o caminhar junto com o Pai vai produzir cura e restauração e saúde e provisão para todas as áreas da nossa vida. O segredo é o relacionamento. A lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Você não tem por que estar longe. É isso que ele está dizendo. Na lei você ficava longe, porque a lei dizia: se pecar, rua. A graça diz: o perdão está à sua disposição. Chegue mais perto da presença do Senhor. Aleluia. Versículo 3 diz assim: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar. Por quê? Por ela estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. A lei estava enfraquecida pela natureza pecaminosa. Por quê? Quando a lei chegava e dizia para você: não minta, ela se deparava com uma impossibilidade sua de responder a esta ordem de Deus. E esta impossibilidade se encontrava na natureza. Porque a lei revelou que nós não pecamos porque nós gostamos de pecar. Nós, o homem na lei. Nós pecávamos porque a nossa natureza nos impulsionava a isso. A nossa natureza estava corrompida pelo pecado. A semente do pecado gerou dentro de nós uma natureza que nos impulsionava a pecar. E hoje, pastor? Hoje a gente peca porque a gente gosta. Você peca porque você quer. Se você nasceu de novo, você é livre para pecar. E livre também para dizer não ao pecado. A escolha é sua. Não venha dizer assim: eu não consigo. É mentira, consegue. Consegue. E se você está num ponto de dizer eu não consigo, é porque você está debaixo de uma opressão maligna. Aí vem cá que a gente vai expulsar o demônio de você. Isso é demônio. Tudo aquilo na sua vida que você diz eu não consigo, ou é uma fuga, porque você gosta daquilo e não quer parar, ou você está debaixo de uma opressão maligna. Se realmente você não consegue, é demônio. Até porque o demônio, ou os demônios, operam na nossa alma. Pastor, um crente nascido de novo pode estar endemoniado? Pode. O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O diabo não pode entrar no seu espírito. É a mesma figura do templo de Jerusalém. O santo dos santos era o lugar onde Deus estava. Se alguém entrasse ali, fora o sumo sacerdote uma vez por ano, era fulminado. No átrio, no lugar santo, entrava tudo quanto é sacerdote. E no átrio, era um comércio. Até onde o inimigo pode entrar na minha vida? Até a minha alma. Mas eu vou falar disso lá para frente, porque eu vou trazer, passo a passo, as áreas que nós precisamos lidar. E Deus já me deu o script todinho do que eu tenho que... E eu tomei um susto com umas coisas que Ele me falou, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nas coisas que nos aprisionam na alma e que nos impedem de sermos restaurados. E nós temos que lidar com cada uma delas. Porque senão nós vamos continuar vivendo a mesma vidazinha rasa que nós temos vivido ano após ano. E não é isso que nós queremos. Concorda comigo? Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, irmãos? Eu creio que a igreja de Jesus Cristo na terra está entrando num novo mover. E eu creio que este mover tem a ver com a palavra. Deus está nos levando de volta à palavra.
Eu acredito nisso. Eu acredito que 2018, e eu tenho dito isso, não tinha dimensão, mas desde a virada do ano, que Deus tem colocado no meu coração, há algo novo de Deus vindo sobre a igreja de Jesus Cristo. E isso tem a ver com a palavra do Senhor. Porque, irmãos, está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Jesus está prestes a voltar e a igreja precisa se preparar para isso. Mas a Bíblia diz que antes disso chegar, se levantariam falsos cristos, falsos mestres, falsos ensinos. E por conta disso Paulo disse a Timóteo: Timóteo, ensina a igreja. E Deus tem batido no meu coração tanto, irmãos, ultimamente: ensine a igreja. Eu digo: Senhor, tu estás transformando os meus cultos numa aulinha. Ele disse: é isso mesmo, ensine a igreja, para que o povo não caia no engano do maligno, para que quando o engano bater na porta de cada um deles, eles conheçam a verdade e saibam que aquilo é engano, e o meu povo estará preparado na hora do arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Há um tempo nascendo. Há um tempo nascendo. Há um novo mover de Deus vindo sobre a terra. E Deus dá sinais dessas coisas. Isso mexe comigo. Porque, irmãos, essa semana Deus falou tanto comigo a respeito de algo. Eu estava chorando de tristeza pela morte do reverendo Billy Graham. Porque eu conheço um pouco de história da igreja. E eu sei que desde os apóstolos, não se levantou na terra nenhum homem que fosse tão usado por Deus como Billy Graham. Um homem que pregou o evangelho em todos os grupos cristãos e não cristãos. Um homem respeitado por todos os líderes religiosos de todas as denominações. E é tão interessante que não falava em línguas, não expulsava demônio, não curava enfermo, não era penteca, não tinha nada dos televangelistas da nossa geração. Pregava a única coisa, a única mensagem dele: Deus ama vocês. Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Este homem pregou o evangelho para mais de 240 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? Mais do que a nação brasileira inteira junta. Este homem pregou o evangelho. No ministério com mais de 70 anos, não tem ninguém. Ele pregou para católicos, ele pregou em igreja católica, ele pregou em igreja ortodoxa, ele pregou em igreja pentecostal, ele pregou em igreja tradicional, ele pregou na igreja russa, armênia, na igreja egípcia, ele pregou em todas as igrejas. Ele foi recebido e homenageado e respeitado pelos líderes judeus, muçulmanos, espírita, todos de todos os cantos da terra olharam e disseram: eis um homem de Deus. Este homem marcou uma geração. Este homem marcou uma geração e foi tirado da terra. E ele disse que a morte dele teria a ver com a volta de Jesus Cristo. Que quando ele fosse embora, a igreja ficasse atenta, porque era um sinal de que um tempo terminou e estava preparando-se o novo tempo que iria dar início à preparação para a volta de Jesus Cristo em Nazaré. E eu posso me lembrar de uma coisa: Moisés foi tirado para encerrar um ciclo de uma geração, e Josué se levantou para que o povo entrasse na terra prometida. Elias, que também marcou uma geração, foi tirado da terra, e Eliseu se levantou para vir a unção dobrada e o povo entrar numa nova dimensão e numa terra prometida, sim. João Batista, o último de todos os profetas e o primeiro profeta do Antigo Testamento, veio preparar o caminho, mas antes do maior de todos os profetas entrar em cena, ele também foi tirado. João poderia ter permanecido vivo, mas Deus o removeu da terra, porque João deixou claro: eu não sou o Messias, eu estou preparando o caminho para que o Messias chegue. Quando ele chegar, terminou meu tempo. O Messias chegou, Deus tirou João Batista. Jesus foi tirado da terra e a igreja foi comissionada: eu vou para que vocês possam ir fazer a obra. E a igreja foi levada e os apóstolos foram. Os apóstolos foram tirados e o último dele foi João, o evangelista, que ficou na terra por uma palavra de Jesus até ter a revelação do Apocalipse. E ele foi levado da terra. Vieram os pais da igreja, a igreja se corrompeu, a igreja saiu de Jerusalém, foi para Roma, veio a
realidade das trevas, a igreja perdeu todas as suas raízes na palavra. Deus levantou um homem, Martinho Lutero, e os outros reformadores, e trouxeram a igreja de volta para o caminho. Estes homens foram tirados, e depois destes homens, Deus levantou um outro homem, chamado Billy Graham, que foi o grande instrumento de Deus em toda a igreja ao redor do mundo. E nesta semana, este homem foi tirado da terra, e eu digo sem nenhum medo, um novo tempo na igreja está começando. Prepare-se. E este novo tempo tem a ver com a palavra do Senhor. O ensino das Escrituras. O voltar-se ao livro. Foi Deus que disse de que nos últimos dias ele derramaria fome pelo livro. E que ele disse através de Daniel, quando Daniel se depara com o último momento da profecia que falava do arrebatamento, ele diz para Daniel: sela o livro, Daniel, até o tempo do fim. Porque no tempo do fim, os homens percorrerão as páginas do livro, e a ciência no livro se multiplicará. E aí aquilo que está encoberto será revelado. Irmãos, este tempo está chegando sobre a igreja do Senhor. Ele disse, a palavra de Deus diz que nos últimos dias ele derramaria fome. Fome. Fome da palavra. Quando Deus me chamou, e há 10 anos atrás me disse: eu tenho um povo nesta nação, de língua portuguesa, e você vai treinar este povo. Você vai ensinar este povo. Eu chorei, porque eu disse: quem vai parar para me ouvir? Para todo lado que eu via de brasileiro era só campanha, fórmula, barganha, teologia de prosperidade, pulinho, profetada, fila de gente para receber adivinhação. Eu digo: o que é que eu vou falar para esse povo? Tem ninguém para ouvir isso não. E eu me engano quando eu olho e eu vejo uma igreja cheia, em pleno domingo à tarde, para estudar a palavra do Senhor. Deus tem um povo nesta nação e nós fazemos parte deste povo. Você não veio aqui para receber uma profetada, nem um grito no ouvido. Você veio aqui para estudar o livro sagrado, que é a palavra do Senhor. Isso é fome da palavra. E isso quem produz em você não é o pastor Orlando, é o Espírito Santo de Deus. Ninguém produz fome da Bíblia no coração de ninguém, a não ser o Espírito de Deus. Eu nunca encontrei com tanta gente curiosa na Bíblia. O povo não me deixa em paz. O povo não me deixa em paz. Eu saio daqui, não dá tempo nem do meu trem chegar em Londres, começa a chegar as mensagens, com um povo cheio de dúvida, querendo tirar dúvidas a respeito da palavra. E tem gente que fica pedindo perdão: me perdoe, pastor, estou lhe incomodando. E nem sabe que do outro lado eu estou tão feliz, porque eu estou vendo o cumprimento de uma profecia. A fome está vindo sobre o povo de Deus na terra. Se há fome, vira provisão para ela. Você só tem sede porque existe água. Você só tem fome porque existe comida. E se você está com fome da palavra como você nunca teve, é porque chegou a hora do pão vivo descer do céu sobre a igreja. Deus não nos daria algo que Ele não pudesse suprir. Mas a lei revelou o quê? A minha natureza velha. Como é que eu não vou pecar se a minha natureza é de pecador, e pecador gera pecado? Aí Deus disse: não se preocupe, eu vou lidar com a sua natureza. Aí a Bíblia diz que a todos quanto aceitaram Jesus, foi operado em nós um milagre chamado novo nascimento. Já não mais sou filho do pecado. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Jesus chega em João 3 e diz: necessário vos é nascer de novo. Aí ele diz, pela boca do apóstolo Paulo: porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aonde? No meu espírito. Então, se o problema era a natureza, não é mais problema, porque eu nasci de novo. Quem nasceu de novo aqui, diga glória a Deus. Isso é lindo demais, não tem problema. Então agora nós podemos olhar para a lei e dizer: eu posso cumpri-la. Porque é isso que ele está dizendo. A lei foi enfraquecida pela natureza pecaminosa. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Quem resolveu o problema da natureza? A oferta de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ao morrer na cruz do Calvário, Ele está cumprindo aquilo que Ele mesmo disse dele mesmo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz outros. Nós fazemos parte dessa grande plantação.
Nós somos grãozinhos de trigo, gerado pelo grão de trigo maior, Jesus Cristo de Nazaré. Mas veja, irmãos, vamos lá. No versículo 4 ele diz: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Nós quem? Olha aí, me acompanhe na palavra. Nós que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Isso aqui é uma escolha. Pastor, mesmo eu tendo nascido de novo, eu posso andar segundo a natureza carnal? Pode. Porque a natureza carnal deixou marcas e impressões na sua alma. Você aprendeu com o filho de Adão a viver como filhinho de Adão. E esse aprendizado está na sua alma. Mesmo tendo nascido de novo, você pode continuar fazendo as mesmas coisas. Se você não trabalhar com a sua alma, se você não trabalhar com a sua personalidade, você vai ser um crente nascido de novo, vivendo como se fosse filho de Adão e nunca tivesse se encontrado com Jesus Cristo. E é o que nós mais vemos dentro da igreja. Não é não? Nós nos convertemos, aprendemos que quem está em Cristo é uma nova criação em tudo, que está tudo feito. Aprendemos um monte de regrinha de sobrevivência no clube chamado igreja e não lidamos com as tronchidões da alma. E nos tornamos uns monstros camuflados de anjinho. E é do púlpito à porta. As doenças emocionais são gritantes. As carências dentro da igreja é um negócio absurdo. Os sentimentos de rejeição, só o sangue de Cristo. Você tem que viver dentro da igreja pisando em ovos. Se você chegar na igreja e não receber um abraço, pronto. Vou mudar de igreja, ninguém aqui gosta de mim. O que é isso? Carência. Se o pastor pregar e ninguém elogiar, pronto. Nós pregamos o evangelho não para agradar ao Senhor, mas para agradar as pessoas que nos ouvem. Isso não é bíblico. Se tem uma coisa que eu não estou nem um pouco preocupado, é se eu estou agradando ou não agradando você. Nem um pouco. Quando Jesus chamou Pedro para pregar o evangelho, ele deixou isso muito claro. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Amo, Senhor. Apacente as minhas ovelhas. Aleluia. Mas peraí. Não era para ele ter perguntado: Simão, tu amas as minhas ovelhas? Tu me amas? Mais do que os outros? Amo. Então tá pronto. Nós estamos prontos para falar de Deus quando nós amarmos mais a Deus que nos chamou do que as pessoas para quem Deus nos chamou a servir. Porque você vai estar comprometido com o que Ele quer e não com o que os outros gostam. Mas nós queremos a nossa carência emocional, que é público, né? Nós queremos tirar uma foto bem bonita para colocar no Facebook de uma igreja bem lotada, para dizer para todo mundo, não é nem para todo mundo, para dizer para nossa alma troncha de que nós somos bons. Porque nós vivemos gritando todo dia pedindo essa declaração. Sabe como nós vivemos, irmãos? Nós somos um povo, nós, como eu digo dentro desse perfil, somos um povo miserável, porque nós vivemos o tempo inteiro buscando a aprovação de terceiros. E não existe vida mais miserável do que essa, esperando a aprovação de quem está à nossa volta. Isso é uma vida miserável. Eu quero te dizer uma coisa: o que os outros dizem ou deixam de dizer, pensam ou deixam de pensar de você, é apenas uma opinião. Quem define você é Jesus Cristo de Nazaré. Mas isso é um desafio tão grande que precisa de muita coragem. Porque a minha alma e a sua alma busca essa aprovação e esse aplauso. Eu não estou pregando para vocês não, estou pregando para nós. Não pense que está aqui diante de você uma pessoa de alminha totalmente curada, pregando para os miseráveis doentes que estão aí. Não, nego velho, a diferença entre aqui e aí é que vocês estão sentados e eu estou em pé. Mas o chicote que canta aí está cantando primeiro no meu lombo. Não tem dom. Mas tem uma coisa: Ele já lidou com o principal que a gente não conseguia mexer. A nossa natureza foi mudada. Aleluia. Agora eu vou decidir como é que eu vou andar. Eu vou andar segundo a natureza carnal ou eu vou andar segundo o Espírito? Mas pastor, mas aqui, como é que eu vou andar segundo a natureza carnal se eu não tenho mais a natureza carnal e eu tenho uma nova natureza? Boa pergunta, já que vocês não podem perguntar, que eu não vou deixar, eu faço a pergunta aqui e respondo. Porque não é a natureza, até porque quem decide é a minha alma.
São as marcas que essa natureza deixou. Digamos que como filho de Adão, você era uma pessoa egoísta, briguenta, fofoqueiro, coisa que quase ninguém é. Fofoqueiro, aí você nasceu de novo. Querido, a natureza que te formou na alma como um fofoqueiro, porque a natureza de Adão produziu esse fruto na sua alma. Mas o fato da natureza de Adão ter sido mudada no teu espírito não elimina a planta que ele plantou dentro da tua alma. Você vai ter que lidar com ela. Você pode ser um crente nascido de novo fofoqueiro. Não foi Deus que plantou isso na sua vida. Mas eu tenho uma palavra para vocês sobre isso. Jesus disse: toda planta que o Pai não plantou será arrancada e jogada fora. Porque o machado está posto à raiz da árvore. E o machado é a palavra. Esta palavra pregada na unção do Espírito vai lidar com estas árvores que estão na nossa vida, que não foi Deus que plantou. E se você deixar, o Espírito Santo vai meter a machadada e vai arrancar cada uma delas e vai plantar uma semente bendita em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas é preciso coragem. Porque dói, porque eu tenho que reaprender, porque é uma escolha, porque Deus não vai tirar a vontade de mim. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Nós nos sentimos seguros fazendo aquilo que nós já sabemos como fazer. E nós sabemos muito bem como pecar. Sabemos ou não sabemos? Todo mundo aqui sabe. Nós sabemos muito bem como nos vingar. Nós sabemos muito bem como guardar mágoa. Nós sabemos muito bem como guardar ressentimento. Nós sabemos muito bem como falar da vida dos outros. Nós sabemos fazer tudo isso muito bem. Mas andar no Espírito é uma novidade para nós. Então nós vamos ter que renovar nossa mente. Nós vamos ter que brigar com a gente mesmo. Porque todos os dias o pecado vai bater na nossa porta. E ele não vai bater assim vestido de vermelho, com um chifre na cabeça, um garfo. Sou eu, o cão, cheguei. Não. Ele vai bater na porta das minhas emoções. Ele vai bater nas portas das doenças da minha alma, trazendo um monte de contrariações para mim, para que eu possa reagir da maneira que eu reagia antes. Se você não tiver no seu coração a consciência de que você é livre, você vai agir do jeito que você agia. E se você agir do jeito que você agia, você vai colher os mesmos frutos que você colhia antes. Aí o próprio diabo que levou você a essa cilada vai chegar e vai dizer: tá vendo? Você não é crente coisa nenhuma. Isso era uma mentira de você. Você não mudou nada. Não aconteceu nada na sua vida. Você está indo na igreja perder seu tempo. Todo domingo lá podendo estar em casa, você está indo lá, você não mudou nada. Eu quero lhe dizer mais uma verdade. É mentira de Satanás. Você é livre em Jesus Cristo de Nazaré. Só que se eu plantar milho, eu não vou colher feijão. E isso é escolha. E olha o que é que ele vai dizer agora no versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente. Diga mente. É aulinha, viu? Me aguento mais 10 minutinhos. Os que vivem segundo a carne, o parâmetro, o modelo da minha vida é quem? Não é Cristo, é Adão. Pare de dizer eu sou assim. Pare de dizer que o seu sangue, da sua nação, da sua terra, determina seu comportamento. Pare de dizer isso. Ah, eu sou estourado mesmo, porque lá em casa todo mundo é. Você nasceu de novo. Você é uma nova criação em Jesus Cristo de Nazaré. Ah, é porque de tal raça, português é meio estourado mesmo. Não, pare com isso. Você não é. Isso é uma construção do diabo. Isso é uma construção do diabo. Ah, brasileiro não é trambiqueiro. Brasileiro não é o povo do jeitinho. Brasileira não é prostituta. Mulher brasileira não é as boazudas do mercado. Não. Mulher brasileira é adoradora de Jesus Cristo de Nazaré. Brasileiro é trabalhador, honesto. Gente que prefere passar necessidade do que roubar. Isso é brasileiro que eu conheço. Eu não vou aceitar o quadro que o diabo construiu sobre o povo da minha terra. Eu não vou aceitar. Baiano não é preguiçoso. Não é. Não é. Isso é uma mentira do diabo que nós absorvemos e agimos em linha com ela e satisfazendo o quê? O desejo do cão. Não. Não. Olha o que a Bíblia está dizendo. O problema está na mente. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Eu absorvo aquela vontade na minha mente e começo a satisfazer ela. Do velho homem, não, eu não sou o que o mundo tentou produzir de mim.
Eu não sou. De jeito nenhum. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aqui está o modelo da minha vida. É Deus e a sua palavra que me revela uma pessoa que é Jesus. Não. Eu nunca aceitei isso na minha vida. Eu lembro que quando eu comecei a pastorear a igreja, irmãos, eu tinha uma dificuldade grande, que era me relacionar com as pessoas. Bastante. Primeiro, o simples fato de eu olhar isso como um problema já é meio caminho andado. E eu me lembro que, depois de muito tempo vivendo em internato, uma vida fechada, era sempre aquela distância. Irmãos, Deus me manda pastorear. Eu tinha medo do povo. Estou falando de uma doença emocional. Eu chegava na igreja, está aqui o pastor Luiz ali que não me deixa mentir. Ele conviveu com isso, coitado, era meu escudo. Quando terminava o culto, eu terminava de pregar e eu pedia para o povo fechar os olhos, baixar a cabeça e eu saía correndo. Porque eu não queria ninguém perto de mim. Porque a minha vida era do púlpito para fechado dentro de um quarto, com minha Bíblia na mão, com os meus livros de estudo, e era assim que eu vivia como um monge. Aí Deus disse, isso é uma doença. Isso é uma doença. Você vai ter que lidar com isso. E foi duro, e foi difícil. E eu chorei muito. Sabe por quê? Porque é fácil quando é nos outros. Mas quem calça o sapato sabe onde ele aperta. E você sabe as áreas que você tem que lidar. Aquilo que para mim pode até parecer engraçado em você, para você não tem graça nenhuma. Porque é algo que Deus vai fazer você andar e ser tratado. E para nós como igreja sermos tratados nessas áreas, nós temos que olhar e sentir a dor que o irmão está sentindo. E para mim era uma grande dificuldade. Eu vivia no meu canto. Eu morei na mesma casa que o pastor Luiz muito tempo. Ele pouco me via. Quantas vezes ele batia na porta do meu quarto, eu estava lá na cama com um monte de livro de Bíblia, e ele dizia o que tinha que dizer, e só ouvia um sim, não ou um porquê, e ele já me deixava. Às vezes eu estava orando por um canto, quando eu olhava ele estava de joelho num cantinho da parede, com medo de chegar perto de mim, que era uma tristeza. Isso é sadio? Não. Não, isso é uma marca de alma. Por quê? Hoje eu gosto da muvuca. Hoje eu gosto de estar no meio da muvucaiada. Com limite, claro, né? Porque mas eu sei que eu tenho que trabalhar isso. Porque a tendência é de ficar no meu canto. Sempre fui assim. Tem gente que me vê, aqui no contexto de igreja, acha que eu sou a pessoa mais engraçada, mais extrovertido, mais que não gosta de coisa. Querido, me tire deste ambiente. Eu sou quieto, tímido e calado. Essa é a minha personalidade. Não sou aquela pessoa de estar no meio de coisa, não, eu gosto de ficar quieto no meu canto. De entrar mudo e sair calado. Nem parece, né? Fala mais do que a boca na palavra. Amém. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade de administração no Brasil, e um grupo da faculdade foi na igreja, porque descobriu que eu era líder dos jovens e do louvor da igreja, e foi lá me ver. E eu lá ministrando, pronto. Os meninos ficaram tudo, não, nossa equipe agora, quando for a apresentação do trabalho, vai ser sempre Orlando. O cara fala bem demais, rapaz, como é que tu se expressa não sei o quê? Rapaz, não vai por aí. Fizemos o primeiro trabalho, quando foi na hora da apresentação, eu travei. Não saía nada, e eles, eu quero aquele da igreja. Eu dizia, aquele da igreja só lá na igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Deus vai trabalhando em você. Deus vai moldando você. Deus vai... É uma escolha. Para onde a minha mente está voltada? Irmão, sabe qual é a tendência da nossa mente? Justificar nossos comportamentos errados. Todas as vezes que você descobrir que tem alguma coisa que você está fazendo que está trazendo alguma consequência errada, você vai buscar na mente uma justificativa para aquilo. Esse é o nosso mecanismo de escape. Mas não é isso que o Senhor quer. A Bíblia diz que a palavra de Deus vai trabalhar em nós como um martelo que esmiuça a penha. É como se Deus pegasse a palavra como uma marreta e o seu velho homem, a sua velha maneira de fazer as coisas fosse uma pedra dura. Sabe aquelas pedras que quando o cara mete a marreta sai aquela lixa de fogo? É mais ou menos assim que Deus vai trabalhar na nossa mente. E, irmão, ninguém derruba uma pedra desse jeito com uma marretada só, não.
Vai sair faísca, né? Aí ele vai pegar e pá! E pá! E você vai gemer. E vai sair faísca. Mas ele não vai desistir até quebrar a dureza do seu coração. E vai mudar a sua maneira de pensar e de se enxergar. Sabe por que você pensa desse jeito acerca de você mesmo? Porque você foi exposto várias vezes a informações que levaram você a crer que era dessa forma. E isso formou-se um paradigma em você. O que é um paradigma? É um hábito repetido que adquiriu um valor e começou a nortear a sua história. E você começa a dirigir a sua vida a partir disso, porque isso adquiriu um valor em você. Seja para bem, seja para o mal. Aí você se encontra com Deus. Aí a palavra diz, não, o seu padrão não é esse. O seu padrão é Jesus Cristo de Nazaré. E agora, como é que eu vou me conformar a Ele? Vai doer e precisa de muita coragem. Como é que eu vou colocar minha mente? Onde eu vou colocar minha mente? Por que eu disse cuidado com estas frases de efeito que às vezes eu vejo nas redes sociais, vocês dão uma vontade de mandar uma mensagem em box dizendo, tire isso. Pode mandar pra mim. Pode, né? E eu vou começar a mandar, porque nós estamos aqui num processo de tratamento e nós vamos terminar esse ano melhor do que nós entramos nele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E vocês podem mandar para mim também, viu? Pastor, tire isso. Não é isso que a Bíblia diz a seu respeito. Vamos cuidar um dos outros. Amém. Vamos sair daquela síndrome de Caim. Quando Caim fez uma besteira e matou seu irmão Abel, e Deus chega para ele e diz assim, cadê Abel? Olha a resposta dele. Eu sou por acaso o ama do meu irmão? Eu tenho uma notícia para dar para você. Você é? Sou eu responsável pelo meu irmão? Você é. Amém. A Bíblia diz que se você vê seu irmão indo para um caminho de abismo e não alertar, ele vai se arrebentar e o sangue dele vai ser requerido das suas mãos. Se você o alertar e ele não mudar, ele vai se arrebentar, mas você está livre. E se ele mudar, você ganha uma alma para Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou responsável pelo meu irmão. Eu não vou deixar meu irmão se arrebentar e deixar desse jeito ficar assistindo de camarote. Amém. Eu vou dar um toque. Não é público. Isso. O elogio é em público, a correção é em privado. Amém. Para que você não cause mais dor e mais ferida do que aquela que você encontrou. Não use a ferida do outro como um pretexto para você satisfazer o seu desejo de parecer ser melhor do que ele. Porque a maioria das nossas correções não é movida por amor, é movida pela necessidade de mostrar que eu sou melhor do que você. Aí eu projeto minha alma ferida em cima das dores emocionais dos outros. É doença, irmão. Essa tal dessa alma é troncha. E tudo vai depender onde? Para onde minha mente vai ir? Para onde vai estar minha mente? Para as vontades da natureza da carne? Entretanto, diz a palavra, já estou terminando por hoje. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito. E aqui não é o meu Espírito, é o Espírito de Deus. Os que vivem de acordo com o Espírito, eles têm a mente. Não é o Espírito. Seu Espírito está pronto para ouvir Deus toda hora. É a mente. Eles têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Eita! Botar minha mente em linha com o que o Espírito deseja é coragem. Porque o Espírito vai dizer, ore por quem persegue você. Faça o bem a quem lhe faz o mal. Falaram mal de você? Fale bem. Quando chegar o portador dizendo, fulano falou mal de você, você pensa assim, não acredito. Por quê? Porque eu achei ele uma pessoa tão maravilhosa. O que você tem a dizer de bem? E se você não tem nada para dizer de bem, cala a sua boca. Não devolva na mesma moeda, porque senão você estará satisfazendo o desejo da sua carne. A inclinação da carne é morte. Coragem. Puxar o seu tapete, estenda um tapete para a pessoa passar. Pastor, isso não é fingimento? Isso é mutilar a carne. Eu não vou fazer o que você quer. Ah, mas a minha carne está dizendo para eu dar uma facada. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que a palavra de Deus me manda. A carne não manda em mim. Eu não ando segundo a lei da carne. Ah, mas de que vale se a intenção era ruim? E eu não ando de intenção, de boa intenção, o inferno está cheio. De ruim está mais ainda. Não. Digamos que você tem uma filha. Sua filha foi criada dentro de casa com a mais linda do mundo, a vida todinha.
Quando chega um dia, ela já velha, já com a sua família estabelecida, ela chega e diz assim: pai, lembra quando a gente morava ali naquela rua? Lá em frente da casa tinha um bordel? Lembro. Sabe qual era o maior desejo da minha vida? Todo dia, virar quenga e ir para aquele bordel. Mas aí o pai vai tomar um susto, ela vai dizer: mas pai, o meu amor pelo Senhor é tão grande, que eu jamais daria uma tristeza dessa ao Senhor. Eu me mutilei por dentro, eu estrangulei esse desejo, por amor ao Senhor. Eu me tornei uma mulher honrada. Esse pai vai ficar muito decepcionado com a filha, né? Vai ficar muito triste, né? O orgulho dele e o amor vai aumentar muito mais ainda. Quem disse que eu vou viver uma vida fazendo tudo que eu quero fazer? Quem disse que todo desejo que bater na minha porta eu vou responder a ele? Eu não sou um animal? Eu não ajo por instinto? Eu tenho o Espírito de Deus me governando? Eu sou livre? Livre para dizer não. E por que eu vou dizer não? Porque o pecado nunca produzirá nenhuma coisa boa na minha vida. Eu não estou falando de você deixar de pecar para você não ir para o inferno, não. Eu estou dizendo para você deixar de pecar para você não trazer o inferno para a sua vida agora. O pecado não vai levar você para o inferno, vai antecipar o inferno na sua vida. O pecado pode transformar o seu casamento no inferno, as suas amizades no inferno, sua própria existência interna no inferno. Esse é o problema do pecado. Você adulterou? Vou para o inferno, pastor, cair em adultério. Não, você transformou sua família no inferno. Você vai perder sua família, você vai perder sua mulher, ou seu marido, os seus filhos. Você mentiu, você vai perder sua credibilidade. Você está antecipando o inferno. Então, quando a Bíblia manda eu andar de acordo com a lei do Espírito e não satisfazer o desejo da minha carne, ela está dizendo, sabe o quê? Não traga o inferno para a sua vida agora. Irmãos, todo o pecado que nós cometemos não vai nos levar para o inferno, vai trazer o inferno até nós. Porque o fruto do pecado é morte. E não é uma morte lá na frente, é uma morte aqui e agora. Para onde a minha mente vai se inclinar? Onde é que eu vou colocar a minha mente? Onde é que eu vou me focar? Eu vou me disciplinar. Vai ser fácil? Não. Porque eu já sei como fazer do outro jeito. E do jeito novo, vai ser uma experiência nova. Todas as vezes que o pecado bater na minha porta, eu dizer não a ele: mas pastor, será que eu consigo? Tenta. E se eu cair? Pede perdão e tenta. E se eu cair? Pede perdão e tenta. Uma hora você vai conseguir, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você não está aqui para dar relatório ao pastor, nem ao irmão, nem ao vizinho, nem a ninguém. Você está aqui para viver a vida de Deus na sua vida. Agora eu te garanto uma coisa. Você vai descobrir como é maravilhoso andar com Jesus Cristo de Nazaré. Porque você vai descobrir que a sua vida está sendo construída. Você não é Gabriela, que nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. A comunidade onde você veio não determina a tua personalidade. Pode ter formado ela. Mas tudo aquilo que foi formado na tua personalidade pode ser reformado. Pode ser transformado. É só você querer. Agora, essa obra de trabalho na alma, que nós ainda vamos andar muito aqui em Romanos capítulo 8, ainda tem muito chão pela frente. Essa obra é um trabalho meu com o Espírito Santo. Deixa eu dizer um negócio para vocês. O Espírito Santo não vai arrebentar a porta da minha alma. Deus não violenta a minha vontade. A Bíblia diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então eu posso endurecer. Não seja aquele tipo que chega tão perto. Aí eu olho para aquele jovem rico, o reino de Deus estava tão perto dele. Foi Jesus que disse, né? Quando ele disse: eu tenho guardado os mandamentos, ele disse assim: o reino de Deus está muito perto de você. Deus não quer que o reino fique perto de você. Ele quer que você viva o reino de Deus. Isso é uma escolha minha. Na hora dele fazer a escolha para viver o reino, ele não deu conta. Porque ele amou mais o dinheiro do que ao Senhor. Você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. Você vai se deparar com quem você era e você vai dizer: quem eu amo mais, quem eu era ou o Senhor? E olha, deixa eu dizer um negócio. Todas as vezes que você for provado a agir diferente de como você agia, o diabo vai soprar na sua mente que se você fizer isso, você vai ser um idiota. Você está sendo bobo. Eu já vou logo adiantando o script dele, porque quando ele disser, você tem assim: eu já sabia. Ele vai dizer que você está sendo bobo. Ele vai dizer que a pessoa que está fazendo aquilo com você vai montar em você. Ele está dizendo que se você fizer isso, vão montar nas suas costas. E eu quero lhe dizer: tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira.
Jesus disse que o povo respeita. Você acha que o povo respeitava Jesus? Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Amém. Não precisa de coragem para revidar o que alguém faz de mal com você. Precisa de coragem para não revidar. Amém. Não precisa de coragem para se defender falando mal de alguém. Precisa de coragem para não fazer, para se calar. O forte eu não levo desaforo para casa. Não leva desaforo para casa? Não. Leva uma amargura de alma, né? Que vai se transformar num câncer que vai matar você. Você sabia que mais de 70% das doenças físicas têm uma origem na alma, são psicossomáticas? Você não leva o desaforo, você não perdoa, mas leva uma sementinha maldita que vai nascer no seu coração, de mágoa, de ódio e de ressentimento, que vai se manifestar no teu corpo em forma de uma doença, ou que vai consumir os teus ossos e vai matar você. Eu levo o desaforo. Eu nem levo, eu deixo nos pés do Senhor e vou-me embora. Amém. Eu não estou aqui para me defender, eu não estou aqui para mostrar que sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui para ser o que Deus quer que eu seja. Glória a Deus. Mas é fácil? Não. Eu quero que você tenha essa consciência. E quando alguém perguntar assim, é fácil? Não. Porque se você chegar aqui domingo dizendo para mim que está sendo fácil, eu vou dizer que você não colocou em prática nada. Porque se você colocar em prática, você vai descobrir que é preciso coragem. Vamos ficar de pé. Coragem, né? Coragem para ser uma pessoa melhor. Jesus nos ensinou tanto, né, gente? Ele disse: se você faz o bem a quem te faz o bem, que vantagem tem nisso? Acabaram para pensar nisso, né? Os pecadores não fazem assim? Isso é diferente. Vocês já pararam para pensar? Não é se, é quando nós começarmos a colocar tudo isso em prática, o efeito que isso vai causar em toda a comunidade? O efeito que isso vai causar no seu casamento, no seu relacionamento. Uau! Feche os olhos. Para onde está inclinada a sua mente? Para onde está inclinada a sua vontade? Não se engane. Eu não vou pedir para você dizer nada. Eu só quero que você olhe e pergunte a si mesmo. Hoje, nesta noite, já à noite, para onde está inclinada minha vontade? O que é que eu estou buscando quando eu venho aqui? Eu estou buscando me libertar daquilo que me afasta do padrão de Deus? Ou estou buscando uma desculpa para continuar do jeito que eu era? Eu estou querendo que Deus me diga que eu estou errado e preciso mudar para ser melhor? Eu estou querendo que Deus me diga que eu sou uma pobrezinha vítima de um monte de gente ruim e que Ele vai fazer justiça para mim? O que é que eu quero? O que é que eu estou buscando? Eu quero me parecer com Jesus Cristo? Ou eu quero me parecer com aqueles que condenaram a Jesus Cristo? Com o que eu quero parecer? Pai, nós estamos aqui reunidos diante da Tua Palavra que nos confronta. E eu quero, antes de tudo, agradecer a Ti por estas vidas preciosas que o Senhor tem trazido aqui, semana após semana, para ouvir uma palavra tão dura, uma palavra que nos confronta tanto, uma palavra que nos desafia tanto, mas não é minha palavra, é a Tua palavra, Pai. E esta palavra revela aquilo que está no Teu coração com relação à nossa vida. E Pai, ao voltarmos para os nossos lares hoje e começarmos uma nova semana, que estas palavras não saiam da mente nem do coração de nenhum de nós. Que nós possamos viver dia após dia ruminando esta palavra. E quando nós nos depararmos com situações em que elas precisam ser aplicadas, dai-nos coragem. Dai-nos coragem para ouvir a Tua voz. Dai-nos coragem para agir em linha com a palavra. Queremos inclinar a nossa mente, o nosso coração, em direção à Tua vontade, em direção ao Teu Espírito, em direção àquilo que Tu tens para a nossa vida. Faz isso, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos aqui, eu oro por cada um neste lugar, eu oro pela minha vida e pela vida das ovelhas que o Senhor me confiou. Eu oro, Senhor, para que esta palavra produza em nós
e que nós possamos nos levantar como sal desta terra, como luz desta geração e dizer: é possível sim viver o Evangelho, com luta, com coragem, com força, é possível sim viver o Evangelho. Ele tem sido uma realidade na minha vida. Pai, eu oro por uma capacitação do céu, pois jamais conseguiremos viver tudo isso se o Senhor não estiver conosco, nos ajudando. É a tua graça que nos basta, é a tua graça que nos capacita, é a tua graça que nos faz viver estas verdades, é a tua graça que nos lança neste nível, Pai. E nós precisamos, dependemos e lançamos mão desta graça todos os dias da nossa vida. Pai, eu rogo a tua bênção sobre a vida de cada um, declarando que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.